Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e se você me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que a gente está no meio de um ciclo de queda da taxa básica de juros, da nossa taxa Selic, conforme esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, que mostra então que a gente tinha uma taxa Selic que estava em 13,75% ao ano em 2023 e que agora está cada vez caindo conforme as reduções projetadas pelo Banco Central. E quanto mais a gente tem uma taxa Selic em queda na nossa economia, menor são as rentabilidades pagas por investimentos de renda fixa, como é o caso do Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs. E com isso é muito importante que, para que você consiga manter a eficiência de retorno da sua carteira de renda fixa, você passe a diversificar entre outros tipos de ativos, como é o caso de CRIs, CRAs e debêntures. Inclusive eu já falei sobre CRIs, CRAs e debêntures nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques. E também na chamada renda fixa digital. Você já ouviu falar sobre a renda fixa digital, que é uma modalidade de renda fixa extremamente inovadora, que vem ganhando espaço cada vez mais no nosso mercado financeiro? É exatamente sobre ela que eu vim falar aqui hoje, mas para que você compreenda o que significa, como que funciona a renda fixa digital, é muito importante que a gente retome um conceito que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é o conceito de um investimento de renda fixa. Você sabe o que é de fato investir em renda fixa? Quando você investe em renda fixa, o que na prática você está fazendo com o seu dinheiro? Você tem ideia? Já parou para pensar sobre isso? E é o seguinte, sempre que você investe em algum ativo de renda fixa, como é o caso do Tesouro Direto, um CDB, uma LCI ou uma LCA, um CRI, um CRA ou também uma debênture, você está emprestando o seu dinheiro para um emissor de uma dívida, de forma que nessa operação você se torna o credor e a outra parte o seu devedor. Então, quando você investe em Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal por meio do Tesouro Nacional. Já quando você investe em um CDB, uma LCI, uma LCA, você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira, como por exemplo um banco. E quando você investe em um CRI, um CRA ou uma debênture, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa privada. Então, em qualquer operação de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém, numa dinâmica de funcionamento e de criação desse tipo de investimento, conforme essa estrutura organizacional que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, percebam que existem empresas diversas que elas querem captar dinheiro no mercado, elas precisam de tomar dinheiro emprestado para reinvestir na sua produção, aumentar muitas vezes o seu parque produtivo e elas então emitem um título de dívida que é passado por uma empresa que se chama securitizadora, depois isso passa por meio de instituições escrituradoras, isso chega a um banco que vai repassar isso a uma corretora de valores imobiliários ou uma distribuidora de valores imobiliários, que são aqui no caso representadas pelas siglas CCVM e DTVM, e isso vai chegar então a você, investidor final, que vai então poder ou não comprar o título de dívida dessa instituição. E com a renda fixa digital acontece de uma forma extremamente semelhante. Quando você investe em um ativo de renda fixa digital, você está então emprestando o seu dinheiro para uma empresa de diversos setores da nossa economia, só que com a diferença de que você não passa por esses caminhos que eu acabei de te mostrar. Passa por uma securitizadora, um banco escriturador, um agente custodiante, depois passa para um banco liquidante e isso chega até a sua corretora para você investir. Quando a gente fala de investir em renda fixa digital, todos esses títulos de dívida, eles são inscritos e registrados na chamada rede blockchain, que é uma rede criptográfica, inclusive é a rede criptográfica por onde são feitas as transações da criptomoeda Bitcoin. E a blockchain, então, ela na verdade funciona como um grande cartório digital. E ao invés dos seus investimentos de renda fixa passarem por uma securitizadora, um escriturador, um banco liquidante e uma corretora de valores, esse tipo de renda fixa, então, ele é registrado na blockchain nos exatos termos desse esquema que eu vou mostrar aqui para você. Então, a empresa ela emite uma dívida, essa dívida ela é registrada na rede do blockchain por meio da emissão de um token que é distribuído aos investidores que querem então investir naquela empresa, captar aquele título de dívida e obter o quê? Uma remuneração, uma rentabilidade anual em troca. E a principal empresa hoje, líder no setor de renda fixa digital, que inclusive está envolvida diretamente nesse processo de emissão de tokens de renda fixa, é a Mercado Bitcoin. Se você não conhece a Mercado Bitcoin, ela é uma das maiores empresas hoje que tem a emissão então de investimentos de renda fixa digital e também oferece oportunidades de investimento em criptoativos, em criptomoedas, como é o caso do Bitcoin e do Ethereum. E na parte de renda fixa,
que é o que eu quero mostrar na aula de hoje para vocês, eles têm então oportunidades para você investir em títulos de empresas de diversos setores da economia, né, que são registradas na rede do blockchain e que, numa estratégia de diversificação em renda fixa, podem te trazer significativa eficiência de retorno para os seus investimentos. E para te mostrar como isso funciona na prática, eu já estou aqui com a tela do meu computador aberta na página do mercado Bitcoin. E basta você selecionar aqui a opção renda fixa digital. Inclusive, vou deixar o link da página do mercado Bitcoin que fala tudo sobre a renda fixa digital para você aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você vier aqui na parte de conhecer, você já vai se deparar com as vantagens desse tipo de ativo, né? Uma das maiores vantagens da renda fixa digital é, sem sombra de dúvida, a segurança da tokenização desse tipo de ativo, que ele é registrado na rede blockchain, a mesma rede em que são feitas as transações do Bitcoin, e você tem a oportunidade, então, de investir em renda fixa de vários setores da nossa economia e com taxas extremamente interessantes. Se você, por esse link que eu vou deixar aqui embaixo, consultar os tipos de ativos que tem aqui dentro da renda fixa do mercado Bitcoin, você vai ver que eles têm vários tipos de ativos, alguns deles lastreados em consórcios, então você de fato está emprestando seu dinheiro para empresas como, por exemplo, administradoras de consórcios. Inclusive, eu já falei sobre a renda fixa digital lastreada em consórcios nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje. E eles têm também opções atreladas ao setor de energia elétrica, né? Um dos mais sólidos, seguros e resilientes setores da nossa economia. Então, se você quiser emprestar o seu dinheiro, por exemplo, para uma empresa que atua no nosso setor de energia elétrica no Brasil, você pode fazer isso por meio da renda fixa digital e desses tokens aqui de energia número 2, número 3, número 4. E percebam, pessoal, que as taxas de rentabilidade, elas são muito satisfatórias, principalmente nesse momento em que a gente está com uma Selic em queda. É claro que sempre quando a gente vê taxas de rentabilidade, né, superiores à média de mercado, isso implica em assunção de maiores riscos. Né? A renda fixa digital, ela é uma parte da renda fixa mais arriscada, mas para fins de diversificação, de você ter uma parte do seu patrimônio aplicada nesse tipo de investimento, faz todo sentido, né? Inclusive para você então conseguir, ainda que a renda fixa tradicional te pague menores taxas, você consiga ter de forma diversificada e com isso reduzindo, mitigando riscos, ter exposição a ativos de renda fixa como esses aqui, que, por exemplo, no caso do setor de energia, a gente já tem dois aqui que já se encerraram, não estão mais disponíveis, mas que chegaram a pagar 18% de rentabilidade, mas a gente tem, por exemplo, um aqui com investimento mínimo super democrático a partir de R$100, com retorno de 17% ao ano. Temos aqui opções, inclusive, indexadas à inflação, com vencimentos mais longos, né? Por exemplo, dezembro de 2025, que vão te pagar a inflação acumulada do período, mais uma taxa fixa, aqui, por exemplo, de 12,5% ao ano, também com investimento mínimo de R$100. O que então te permite, né, investir de forma diversificada em ativos que vão então trazer uma maior eficiência de retorno para a sua carteira de investimentos. Se você tiver alguma dúvida, quer conhecer mais então sobre a renda fixa digital, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, como eu já disse, o link para você ter acesso a todas essas oportunidades do mercado Bitcoin. E qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários que assim que puder eu te respondo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.